Louvado seja o nome do Senhor por mais essa noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Glória a Deus. Amém? Preste atenção um pouquinho, amado. Depois nós vamos ler esse versículo. Na verdade, eu gostaria de estar falando hoje à noite sobre Jesus, o alicerce do Evangelho. Você sabe que para que um homem ou alguém construa alguma edificação, você construir uma casa, um prédio, um muro, o que seja, você tem que construir um alicerce, porque senão, você não fazendo isso, a tendência é a parede rachar, o muro cair, haver uma certa insegurança na construção, porque o alicerce é o que mantém as paredes levantadas. Então o Evangelho ele é pregado, ele é propagado, porque o alicerce dele é Jesus Cristo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos mostra que toda a palavra ela gira em torno de Cristo. Se você for olhar o Antigo Testamento, lá vai estar falando de Cristo vindo para a sua igreja ou para o seu povo. No Evangelho você vê Jesus já estando em meio ao povo e também com a promessa que ele voltará. Então toda a história da Bíblia ela gira em torno da pessoa de Jesus. Então não haveria Evangelho se não houvesse Jesus, não haveria Bíblia se não houvesse Jesus, nós não estaríamos aqui se não houvesse Jesus. Então o centro de todas as coisas é Jesus, porque a promessa de Deus no Éden era que Jesus, o filho da mulher, que ali aquela palavra simboliza a Cristo, viria, e os profetas falando sobre isso. E depois o Evangelho, o início da caminhada da igreja, Cristo pregando nessa terra, pregando as boas novas do Evangelho, o arrependimento, e depois ele fez a sua parte, foi para os céus, está à direita de Deus, e a Bíblia ela nos diz que ele voltará. Então a Bíblia toda ela gira em torno da figura de Cristo Jesus. Amém? Então no versículo, nós como servos de Deus, nós como igreja do Senhor instituída nessa terra, nós precisamos aprender que precisamos estar firmes nesse alicerce. Ou seja, Jesus é o alicerce do Evangelho, e o Evangelho é o alicerce das nossas vidas, porque nós vivemos em função da palavra de Deus, que a palavra de Deus é que nos orienta. Então nós vivemos em função da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos guia, a palavra de Deus é que nos mostra. Então nós, para aprender, para conhecermos Cristo, nós necessitamos da palavra de Deus, da Bíblia. Então quer dizer, vem Jesus, o Evangelho e nós. Então nós vamos ver, vamos falar de pessoas que estão fortalecidas e pessoas que não estão nesse alicerce. E podemos entender muitas coisas que acontecem nos nossos dias e até mesmo na nossa vida, porque não estamos alicerçados naquilo que Deus está falando. E quando nós estamos alicerçados naquilo que Deus fala, irmão, a nossa vida não se balançará. Pode vir vento, pode vir chuva, pode vir o que for. Obviamente que isso é uma alegoria. Quando a gente fala de vento, de chuva, a gente fala de problemas, de lutas, de coisas que vão acontecer no nosso dia a dia. E na realidade, como estamos firmados nesse alicerce, tudo isso virá, mas nós não seremos abalados, amém? Porque Cristo é o nosso alicerce.
Então, quando nós, irmãos, estamos em outro alicerce, um alicerce humano, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, do nosso querer, a gente nunca vai ficar direito de pé. A gente vai ficar um pouco de pé, um pouco prostrado, porque a gente vê o nível, a qualidade, né, de vida que a pessoa tem com Deus quando ela passa por uma adversidade. Aí você vê quem é quem, irmão. Tem pessoa que quando passa você descobre quem ela é. Então nós precisamos estar atentos, porque quando nós passamos por algo, na realidade nós só vamos mostrar quem realmente nós somos. Então, irmão, e outra, quando passamos por isso, e Cristo é o nosso alicerce, Ele nos guiará. Aleluia. Então no versículo de número 48 do capítulo 6 de Lucas diz assim, olha, eu vou ler o 47 também. Eu vos mostrarei a quem é semelhante àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. A palavra é o alicerce, porque é o Evangelho. É semelhante ao homem que, edificando sua casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa, e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Então, construir uma casa dá um trabalho. Eu sei porque eu construí uma casa e deu muito trabalho. Primeiro tivemos que arrumar o terreno, porque senão ficava desnivelado e teve que aterrar, teve que arrumar o terreno, deixar o terreno numa altura em que se chovesse não entrasse água dentro do terreno. Então o terreno tinha que ter uma altura que não passasse por esse intempéries aí. Depois você prepara o alicerce. Você pega ferro, você amarra ele, você monta. Alguns alicerces têm esteiras, outros têm aquela sapata para poder suportar mais ainda aquilo que vai ser colocado em cima dele. Depois faz o concreto, que é uma parte que a gente sofre, né? O concreto nunca é fácil de fazer, porque dá muito trabalho. E depois de tudo pronto, irmão, ainda não acabou o alicerce, que você tem que passar o produto para que a umidade que sobe do chão não venha trazer a umidade para a parede que vai ser construída. Então você vê, amado, que o alicerce tem que ser muito bem preparado. Aqui a Bíblia fala que essa pessoa a qual Jesus está falando, ele cavou um buraco bem fundo, e ele não colocou o seu alicerce em cima da areia, ele colocou o seu alicerce em cima da rocha. Aí depois eu comecei a construir as paredes. Depois das paredes, eu tive que colocar a cinta e fazer mais concreto para colocar na cinta, depois armar toda a laje e depois fazer o concreto da laje. E depois isso não para por aí, porque você tem que fazer o acabamento, você tem que rebocar a parede, você tem que fazer contrapiso, depois você tem que fazer o piso, você tem que passar massa corrida na parede e tem que pintar. Então quer dizer, isso tudo dá muito trabalho. E servir a Deus e seguir o caminho de Deus, irmão, não é algo muito fácil, porque precisa estar bem alicerçado para que as coisas aconteçam e a gente não venha a ser abalado. Então, tudo isso requer muito trabalho, muita disposição, muito entendimento, porque se você fizer alguma coisa disso errado nessa construção, a tua construção vai por água abaixo. Sabe por quê, irmão? Porque para você fazer um concreto, você tem que ter a medida certa de cimento, de areia e de pedra. Para tantos carrinhos de areia, tantos carrinhos de pedra e um saco de cimento. Eu já nem lembro mais se é 12 sacos, é 12 carrinhos, ou é 3 carrinhos, um saco de cimento e 2 de pedra. Então essa é a fórmula para você fazer um concreto bom. Se você fizer mais areia do que cimento,
o teu concreto fica fraco. Se colocar muito cimento, ele Se colocar cimento demais, ele racha. Então é o preparo, irmão. O problema não é a construção, o problema é você preparar tudo para você fazer. Isso não é diferente na vida da gente. Nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus vai fazer através das nossas vidas. Nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus já escreveu em relação a cada um de nós. Então, amados, essa falta de alicerce, ou a falta desse preparo de alicerce, sabendo que Cristo é o alicerce, a palavra, o Evangelho é construído, né? A igreja é construída no alicerce que é Jesus. E nós somos edificados em cima desse alicerce. Se nós formos alicerçados em cima de pensamentos humanos, conceitos filosóficos, nós na realidade não poderemos suportar aquilo que muitas vezes vai acontecer em nossas vidas. A falta de alicerce, irmão, ela nos traz algumas coisas. A primeira delas, ela nos traz insegurança. Nós vemos muitas pessoas inseguras com a própria palavra de Deus. Há pessoas que têm dúvida, elas não têm entendimento e elas têm dúvida de algumas coisas e elas são inseguras para tomar atitudes, dar passos importantes em relação à obra, em relação agora me fugiu a palavra, de estarmos com Cristo, e nosso relacionamento com Cristo. Então muitas vezes a pessoa tem essa insegurança. Por quê? Porque ela não tem esse alicerce. Porque uma coisa é certa, irmão, o alicerce, quando você está alicerçado, uma das coisas que você tem é a fé. Você acredita. O Evangelho é baseado em você crer sem ver. Não é você ver para crer. Assim como Tomé quis ver as feridas de Cristo para acreditar que ele verdadeiramente era o Cristo. Então há muitas pessoas, amado, que querem ver. Muitas vezes você fala alguma coisa para alguém, a pessoa fala assim, mas aonde está escrito? Então aí já você demonstra o quê? Insegurança. Então essa insegurança de você acreditar no que está escrito, isso é um modo de a gente ver que você ainda não está em cima do alicerce. Em cima do alicerce não há dúvida. Em cima do alicerce você tem pontos seguros naquilo que você crê. Ninguém pode mudar o nosso pensamento quando nós estamos verdadeiramente alicerçados. Estamos firmes no seu pensamento. Quando você está firme no pensamento só, meu irmão, nada pode mudar o teu pensamento. Então muitas vezes as pessoas, amado, elas são convencidas por outras pessoas que talvez aquilo que ela falou não seja verdade, ou talvez coloque dúvida naquilo que o próprio Cristo falou, e que a pessoa tenha dúvida daquilo que Cristo falou, se é realmente aquilo. Então muitas vezes as pessoas usam o seguinte artifício. Qual é o artifício que elas usam? Um deles é que a Bíblia foi escrita pela mão dos homens. Ah não, ela foi escrita pela mão de homens, ela pode ter falhas. Isso é um pensamento de insegurança naquilo que Deus fez. A própria palavra nos diz que aqueles que escreveram a palavra de Deus, eles foram inspirados pelo Espírito de Deus. É isso que traz a diferença, a inspiração daquilo que Deus deu para eles escreverem para nós. Então há muitos livros que você lê, irmão, que são livros puramente históricos, em que você lê e você não sente nada. Agora quando você lê a palavra de Deus, que é a Bíblia, você sente aquilo mover dentro de você. Isso se chama segurança. Mas a pessoa que não está no alicerce, uma das coisas é a insegurança. Ela duvida de tudo, ela quer botar tudo à prova, até a palavra de Deus, para não ficar por baixo, ela quer duvidar. Porque ela quer ter razão de tudo. E nós que estamos alicerçados, irmão, nós não precisamos ver nada, nós não precisamos sentir nada. O Evangelho, irmão, ele não deve ser levado pela emoção. Você quer chorar de emoção? Compre o CD do Fábio Júnior. A metade da laranja,
emocionar como por ser dele, irmão. O Evangelho é razão, porque o culto que Deus quer de nós é o culto racional, aquilo que nós fazemos com o nosso entendimento, aquilo que nós fazemos que... Então, muitas vezes, nós olhamos que as pessoas, elas são, olham para as coisas de forma emocional, por isso que elas são fracas, por isso que elas são facilmente enganadas, porque elas veem as coisas pelo lado emocional, não por aquilo que Cristo mandou você fazer. Quem está no alicerce, ele obedece. Quem está no alicerce, acredita. Quem está no alicerce, não tem dúvida nenhuma. Então as pessoas têm dúvida, irmão, porque não estão firmados. Por que tem pessoa que desvia fácil? Porque não está firmado. Colocou a sua casa em cima da areia. E, meu irmão, para você botar a casa em cima da rocha, você tem que fazer um buraco no chão. E olhando para nós como casa espiritual, porque aqui não está falando de uma casa de bloco e concreto, irmão. Aqui está falando das nossas vidas. Nós temos que abrir o nosso coração para Cristo e lançar o alicerce no nosso coração, no mais profundo do nosso ser. E quando nós lançamos esse alicerce no mais profundo, sabe o que acontece? A gente fica firme nas coisas de Deus, a gente não se desvia, irmão. Eu fiz, eu acho que 25 anos de Evangelho. Eu já balancei para lá, balancei para cá, mas eu nunca me desviei. Eu nunca deixei de ir da igreja, eu nunca saí da igreja. Posso ter ficado uma semana, 15 dias. Acho que o máximo que eu fiquei longe da igreja foi 30 dias, não aguentei mais, irmão. Porque eu sei que a igreja é o lugar onde nós buscamos a Deus. Eu posso buscar Deus na minha casa, eu posso buscar Deus andando na rua, mas quando o povo de Deus se reúne, irmão, tem alguma coisa muito especial que acontece. Aleluia. Quando a tua oração junta com a minha, irmão, quando as minhas palavras confirmam a tua oração. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que um dia nós estaremos todos juntos. Toda a igreja. Então, a comunidade, o estar junto, faz parte da vontade de Deus. Então, tem gente que não gosta de estar na igreja. Nós vemos, eu conheço pessoas que são radical. Eu não sigo igreja, eu não sigo ninguém, eu sigo a Cristo. Isso é um pensamento de radicalismo extremista. Porque Deus, Ele quer que a gente viva em comunhão. Deus não nos chamou para ficar só. Deus nos chamou para estar juntos. As pessoas que não comungam ou não estão juntas em comunhão, elas são pessoas frias, calculistas, nem calculistas muitas vezes, mas elas reclamam, elas colocam dúvida, elas muitas vezes assim, será que é isso mesmo? Isso demonstra a nossa falta de alicerce em nossas vidas. Então a primeira delas é a insegurança. Queria muitas outras, mas nós não temos tempo para falar de tantas coisas assim, mas vamos falar de algumas. A pessoa que não está firmada nesse alicerce, ela é uma pessoa inconsistente. Eu fiz um curso de confeitaria há muitos anos. E quando você fazia a cobertura do bolo, essa cobertura tinha que ser consistente. Por quê? Porque quando você fazia o bolo, ele podia ser o mais saboroso bolo que a gente possa ter feito. Mas você sabe que o ver ele aguça a nossa vontade. Quando você passa na frente de uma vitrine com aquele bolo bem ajeitadinho, bem arrumadinho, você fala assim, meu Deus, que vontade de comer bolo. Não é assim que funciona? Você fala assim, ó, a gente, só com os olhos a gente já se dá água na boca. Então, mas para que esse bolo seja atrativo, ele tem que ter uma cobertura consistente. Se você faz uma cobertura que não seja consistente, o bolo fica feio, fica escorrido, dá uma aparência ruim. Então, sabe, quando nós não temos consistência nas coisas de Deus, as nossas palavras elas não se mantêm. A gente vê muitas vezes, amado, muitas pessoas que elas são inconsistentes. Esse advérbio que é colocado na frente da palavra,
de algumas palavras, ela quer dizer que é falta de alguma coisa. Então inconsistência é falta de consistência. E tem muito cristão, amado, que ele não é consistente, não é firme. E uma das coisas que a gente vê é a falta, não é a falta de aparência de você estar arrumado com a melhor camisa ou a melhor calça, mas são as nossas expressões, é o nosso modo de a gente se expressar, a nossa face, né? Como que os meus olhos são, como que a minha boca fala. A pessoa olha para nós, irmão, ela vai saber com aquilo que nós falamos se nós somos cristãos verdadeiramente consistentes ou cristãos inconsistentes. E o que a gente tem visto mais por aí são pessoas inconsistentes, que elas por si só não conseguem se manter firmes. E nós precisamos mudar esse conceito no seio da igreja. Nós temos que lutar, não por minha pessoa, por mim. Eu tenho que lutar por mim em primeiro lugar. E depois eu tenho que orar, eu tenho que buscar ajudar o meu irmão para que ele venha a ser um cristão consistente no caminho de Deus. E outra, irmão, falar, você ter consciência, ter conhecimento da palavra de Deus, e esse conhecimento ajudar as outras pessoas. Porque a sabedoria, como nós lemos no começo, em Provérbios capítulo 1, onde fala que o temor a Deus é o princípio do conhecimento. Então, quando nós acreditamos quando nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira e nós temos que viver ela, isso é uma demonstração de temor a Deus. E quando nós temos temor a Deus, nós queremos viver aquilo que Deus nos manda viver. E quando nós vivemos aquilo que Deus nos manda viver, nós começamos a entender aquilo que Deus quer pelas nossas vidas. Então, quando nós não entendemos isso, irmão, nós somos pessoas totalmente inconsistentes. Muitas vezes nós queremos debater, e a gente vê isso muito, principalmente nas redes sociais. As pessoas querem debater e elas não têm consistência naquilo que elas falam, porque aquilo que elas falam são pensamentos puramente delas. Mas quando os teus pensamentos, as tuas palavras, elas são fundamentadas naquilo que Deus deixou, irmão, daí sim você pode falar assim: eu sou uma pessoa firme, eu tenho convicção daquilo que Deus tem me falado, eu tenho convicção de que a palavra de Deus ela é a bússola que me leva para o lugar certo. E muitas vezes, agora, o que nós vemos aí é pessoas que estão mais frágeis, estão mais fragilizadas, estão mais passando problemas. Que problema, irmão, nós passamos, mas é a forma que nós encaramos ele. Eu posso, meu irmão, muito bem me abater por qualquer problema, mas eu estou firmado em Deus. E essa firmeza que eu tenho em Deus, ela vai me levar para a vontade de Deus na minha vida. O problema é que a gente precisa descobrir, né? Tem gente que ainda não descobriu a vontade de Deus para si, e ela é muito simples. A vontade de Deus é que você proclame o Evangelho. A vontade de Deus é que você fale do que Ele fez na tua vida. Aleluia. A gente fica batendo, debatendo coisa a coisa. Deus, o que Ele quer é que você proclame. O Evangelho foi feito para ser proclamado, porque Jesus proclamou. Quem preparou o caminho para o Evangelho ser proclamado foi João Batista, e ele proclamou também. Ele proclamou para que Cristo proclamasse. E Cristo morreu e ressuscitou para que a igreja proclame. E as coisas vão acontecer, os milagres virão. Então as coisas vêm para a nossa vida de tal forma, nos pressionando, nos tentando abafar. Aí a gente vê a consistência de cada um, a gente vê a segurança de cada um, a gente vê o alicerce que cada um está edificado. Primeira coisa, irmão, como igreja, nós temos que confiar no nosso Deus. Se você não confia em Deus, você não conheceu Jesus. Você não conheceu a Cristo. Você não se dispôs a abrir esse buraco dentro do teu coração para você jogar o alicerce. Então, amado, isso não depende de outra pessoa, só depende de nós. De cada um. Eu dependo de mim, você depende de você.
quando nós descobrimos que esse alicerce ao qual nós nos edificamos, não é um alicerce de Deus. Tem pessoa que alicerça no ministério, na palavra, na igreja como instituição. Como você vê isso? Quando uma pessoa fala assim, é na nossa igreja que é o melhor lugar. O melhor lugar, irmão, é a vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para você estar. Se nessa igreja, se essa igreja te leva para o centro da vontade de Deus, é o melhor lugar para você ficar. Se não for, irmão, Deus vai preparar alguma coisa melhor para você. Nos tornamos incoerentes. Por que incoerente? Porque nem sempre o que a gente fala, a gente faz. O discurso do fariseu era incoerente. Por quê? Porque ele falava, mas não vivia o que ele falava. Isso é incoerência. Você falar uma coisa e não viver. Você falar que ama a Cristo e você não segue o que ele falou. Isso é incoerência. E a gente tem visto por aí, irmão, cristãos incoerentes. Cristão porque é um rótulo, né? Um rótulo cristão. Ah, não, eu creio em Cristo, então eu sou cristão. Então a gente vê muito cristão incoerente, porque prega a Cristo, mas não vive o que Cristo falou. Nós temos que viver o que Cristo falou. Isso demonstra que nós não estamos alicerçados em Cristo, que somos incoerentes. E nós vamos ler isso na palavra para encerrar depois. Isso é algo, irmão, que nós precisamos colocar em prática. Isso é algo que a gente tem que viver. A gente tem visto um montão de gente incoerente. Fala assim, poxa, mas tu vai para a igreja, mas as pessoas olham para nós. Você quer saber quem você é? Pergunta para o teu vizinho. Assim, como que eu sou como vizinho? A pessoa vai te falar que a pessoa que vive mais perto de você é o teu vizinho. Não é verdade? Se tiver uma criança na tua casa, pergunta para a criança, que a criança ela é verdadeira. Uma vez eu cheguei com o menino na igreja, aqui, quando a gente era lá perto do Carrefour, não sei porque a conversa estava rolando, e eu perguntei para ele assim, quantos anos você acha que o pastor tem? Aí o irmão falou assim, você não devia ter feito essa pergunta. Aí a criança falou, 60 anos. Caramba, me derrubou. Meu Deus, 60 anos. Criança, irmão, fala. Então que, na realidade, nós precisamos descobrir quem verdadeiramente a gente é. Tem vezes que nós somos cristãos incoerentes. Porque o que a gente fala, a gente não vive. O que a gente cobra, a gente não faz. E isso, irmão, isso não faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas, amém? Isso não faz parte do projeto de Deus para a sua igreja. E existe um montão de que a gente podia estar falando aqui. Que a pessoa tem falta de algo. E essa falta, irmão, demonstra o problema de alicerce. Aleluia. Então nós, como igreja do Senhor, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. E eu quero que você saia daqui com algo bem gravado em sua mente, de que tudo, Coríntios não, filho, 1 Coríntios. Coríntios é Coríntios, não. Aqui não tem nada de Coríntios. Essa Bíblia que tem Coríntios é aquela Bíblia de... Não, essa é aquela Bíblia de Satanás mesmo. Cadê? Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao versículo 4. É brincadeira, tá, corintianos?
Não, tem que respeitar, né? Cada um escolhe o caminho que quer seguir. Aleluia. E o caminho perfeito é Cristo, amém? Eu não brigo por causa de time, eu não choro por causa de time, eu não discuto por causa de time. Sabe por quê, irmão? Porque acaba o jogo, os caras perdem, cada um ganha 500 mil, ganha 300 mil, vão para a casa deles e a gente fica lá na nossa casa pensando em pagar as contas da gente, que não dá nem, né? Vamos ler a palavra. Capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como anunciei a vós, a não ser que tenhas crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Amém? Amém. Então o Evangelho que foi pregado a Paulo foi o Evangelho ao qual era fundamentado nas Escrituras, fundamentado no Evangelho, as boas novas, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus deixou registrado através dos feitos de Jesus. Porque, irmão, eles pregavam, eles conheciam a palavra, o Antigo Testamento, mas o que fundamentava a igreja naquela época eram os feitos que Jesus fez, aquilo que Jesus fez. Então, na realidade, tudo foi se montando, Deus foi montando um grande quebra-cabeça que iria resultar no compêndio de livros que fortaleceriam a vida dos homens, que mostrariam o que? O caminho a ser seguido. Então, Paulo diz que Cristo morreu porque as Escrituras falaram, foi o que eu falei no começo, tudo era em torno de Cristo. Cristo morreu porque as Escrituras diziam isso. Cristo ressuscitou porque as Escrituras também diziam isso. E Cristo voltará porque as Escrituras também dizem isso. Glória a Deus. Por isso, irmão, que a nossa vida tem que estar alicerçada em Cristo, porque tudo vai acontecer por causa dele. Então quem está com Cristo, irmão, está na bênção. Quem entendeu a mensagem do Evangelho, Cristo não é uma cruz na parede com um homem pendurado, não é uma imagem. Cristo é uma pessoa que vive. Ele vive, irmão. E ele está à direita de Deus. É isso que a Bíblia diz. E eu não preciso duvidar, porque eu já acredito na palavra. Com certeza vai ter pessoas que vão contestar, mas para mim isso não é o suficiente para mudar a minha ideia, para mudar a minha cabeça. Tem gente que muda a ideia muito fácil, irmão. Tem pessoa que muda de pensamento de uma hora para outra. Tem dia que a pessoa ela está com os braços abertos para as coisas de Deus. Tem hora que ela está com o braço cruzado, né, colocando dúvidas, levando em dúvida aquilo que está sendo falado. A Bíblia diz que havia uns irmãos que eram conhecidos como os bereanos. E esses bereanos, aquilo que era pregado para eles, amém. Os bereanos, as pessoas pregavam para eles, e eles não ficavam se levantando na hora para ficar contradizendo o que estava sendo pregado. Eles iam estudar a palavra para ver se aquilo era verdade.
E o que falta hoje na igreja é isso. Nós temos analfabetos em relação à Bíblia. A pessoa cria uma ideia, cria um pensamento, e ela segue aquela ideia errada, e ela acha que está certo. Isso se chama incoerência. Não viver o que a Bíblia diz. E a gente vê um montão de gente incoerente por aí. Eu posso conversar com quem for, eu posso debater sobre qualquer religião, eu posso conversar com pessoas que têm muito mais conhecimento que o meu, eu posso conhecer pessoas que talvez tenham conhecimentos que eu não consiga refutar no momento, mas nem isso muda o que eu penso. Eu já acreditei. Eu não preciso ver nada. Eu não preciso que o profeta fale comigo. Eu não preciso ter uma visão espiritual. Eu já acredito já. O meu coração já acreditou. Eu não preciso que alguém faça algo para mim acreditar. Eu já acredito já. Eu não preciso que venha o maior pregador do mundo aqui pregar e falar algo que eu vou fazer. Não, agora eu acredito. Eu não preciso mais disso, irmão, porque eu já acredito. Eu falei, ó, eu alicercei a minha vida em Cristo. Então a minha mente não vai mudar, irmão. Pode mudar com um entendimento maior da palavra, mas o entendimento fora da palavra jamais. A mente da gente, irmão, não é lavagem cerebral, mas é convicção. Quem é convicto com as coisas de Deus, nada pode mudar. Então tudo aconteceu porque a Bíblia falou, porque as Escrituras dizem. Por isso nós temos que acreditar que a palavra de Deus é verdade. Isaías profetizou 780 anos antes de Cristo, se eu não me engano, se a minha memória não é fraca. 780 anos antes de Cristo, Isaías profetizou sobre Cristo. Como que é? Foi um jogo de dado? Foi aquela roda que tu roda assim, daí cai numa palavra e fala aquilo? Não. Deus, de forma sobrenatural, ministrou na vida de Isaías, para que Isaías, através da palavra que ele queria deixar escrita, pudesse orientar o povo dele para aquilo que ia acontecer. Então, para nós temos que ter isso na nossa vida. Por isso que a gente vê tanto crente inseguro, tanto crente inconsistente, tanto crente incoerente. A pessoa fala, sou de Cristo, mas virou a esquina, está errando, está pecando, está fazendo o que Jesus não quer. Virou a esquina, já está duvidando. Irmão, eu falei para Deus assim, Senhor, a gente está aqui agora, meu aniversário vai ser sábado, vou fazer 49, e nós todos estão convidados para o domingo. Nós vamos estar fazendo uma festinha aqui, no final do culto, porque a prioridade é a palavra. Amém? E eu pedi 4 coisas para Deus. Pedi 4 coisas para Deus. Meu Deus, eu queria coisas que para você, se eu falar, até é fútil, mas eu pedi 4 coisas para Deus. E eu já ganhei 3 das 4 que eu pedi. Amém? Sabe por quê? Eu, todo ano, tem ano que eu não peço nada, eu falo, Deus, se o Senhor quiser me mandar, eu aceito. Mas esse ano eu falei, Deus, eu quero 4 coisas. Não é pedir carro, eu não pedi, isso eu já pedi já faz tempo, né? Eu pedi casa, eu falei, eu não quero um mimozinho, né? Coisinha. E Deus já me deu 3 delas. É sinal que a 4ª vai ser o mais fácil para Deus. Amém? Para Deus não existe nada difícil. Para Deus não há nada impossível. E quando nós estamos alicerçados em Deus, e ainda que eu não ganhasse o que eu pedi, isso também não ia mudar a minha posição diante do Senhor. Eu só ia falar assim, Deus, eu não ganhei porque o Senhor não quis me dar. Alguma outra coisa o Senhor vai me dar. Mas Deus, sabe, Deus ele faz essas coisas, irmãos,
São coisas, muitas vezes, que para alguns é ínfima, mas Deus faz isso nas pequenas coisas, para mostrar assim, olha, até nas pequenas coisas eu estou com você. Eu estou te dando porque eu estou contigo. Super crente, animal. Não. Para mostrar assim, filhão, eu estou com você. E Deus me deu, olha, eu estou orando por uma coisa que Deus colocou no meu coração, que para nós hoje aqui é loucura. Se eu falar para você, você vai falar assim, pastor, o senhor está ficando goiaba. Depois, mais para frente, quando Deus permitir, eu falo. Falei assim, eu estava em casa, começou a vir um pensamento na minha mente. Falei assim, não, que é isso, meu Deus, eu não vou fazer isso. E esse pensamento invadiu meu coração. Se eu falar para ti, eu não vou falar, velho. Mas se eu falar para você, eu falei para ninguém, nem para minha esposa, eu falei para ninguém. Se é algo entre eu e o Senhor. Para nós, hoje eu ia falar assim, que é isso, pastor? O Senhor, talvez alguns que não vão conseguir entender, falar, que é isso? O pastor está ficando meio goiaba. Mas quando nós temos convicção de que Deus está falando com a gente só ora e fala, Deus, eu quero que o Senhor confirme isso. Se o Senhor der o aval, a gente cai para dentro. A gente vai fazer. Em nome de Jesus. Quando eu era mais novo no Evangelho, eu queria pregar nos lugares. Eu queria ir, sair. E a gente vai ficando mais velho, irmão. E a gente vai vendo que isso daí não é o que fortalece a nossa vida. O que fortalece a nossa vida é a gente ter uma vida com Deus. É isso que fortalece a nossa vida. Tem gente que sonha em pregar em vários lugares. Eu não sonho, eu já sonhei, irmão, vou ser sincero com você. Eu queria pregar em tudo que era lugar, eu queria que Deus me levasse. Essa era a vontade do meu coração. Aí eu aprendi que o melhor lugar para eu pregar é o lugar que Deus me colocou, que é essa igreja. Esse é o melhor lugar para eu me pregar, irmão. Porque se eu não amar pregar aqui, não importa se ele está cheio ou vazio, não importa se eu não tenho amor em pregar na igreja que Deus me colocou, é sinal que o meu alicerce está errado. Só que a partir do momento, irmão, que a gente começa a se desligar dessas coisas que são humanas, desejos humanos, Deus fala assim, agora eu vou começar a te usar. Agora eu começo a botar você para pregar. Então, quando a gente começa a ver isso, a gente se alegra, porque a gente vê que quem comanda as coisas não somos nós, mas sim o nosso Deus. É Deus que faz isso. No momento certo, aquele que está alicerçado será exaltado pelo Senhor. Aquele que não importa tempo, local, data, horário, Deus, quando Ele quer fazer, Ele vai e faz. Aleluia. Esse mês mesmo vocês vão ficar meio sequinho aí uns dias aí. Vai ficar em vários lugares aí. Vou viajar, vou ficar uns dias fora. Esse domingo eu estou pensando. Esse domingo eu tenho que estar aqui, Roberto. E no outro domingo também estarei, porque é Santa Ceia. Mas de manhã eu vou estar em São Sebastião pregando. Depois eu vou ter que vir de São Sebastião para cá, porque eu não gosto de perder a ceia. Só quando eu estou de férias, no mês que eu estiver de férias, mesmo assim no dia da ceia eu vou em outro lugar. Eu não perco a ceia. Eu valorizo isso. Então eu vou pregar em São Sebastião, e depois vou voltar para estar aqui com vocês à noite. Aí depois na segunda quinzena do mês eu vou viajar, eu vou pregar pelo menos em 5 lugares diferentes. Sabe por quê? Porque eu descobri que o melhor lugar para me pregar é essa igreja. Quando a gente descobre o lugar que Deus nos coloca que é o melhor lugar, Deus usa a gente em outros lugares. Então, sabe por quê, irmão?
Porque a gente tem que estar feliz onde Deus colocou a gente. Eu estou feliz de estar aqui. Eu estou feliz em estar pregando a palavra do Senhor para você. Eu estou feliz em saber que tudo aconteceu porque as Escrituras disseram. E tudo vai acontecer porque as Escrituras estão falando. E tudo vai acontecer na tua vida, irmão, porque as Escrituras também estão falando para você. Aleluia! As promessas que Deus colocou na sua Escritura vão acontecer na sua vida também. Porque se a palavra de Deus se completou em relação a Cristo, também se completará em relação à sua igreja. Por isso que a gente tem que estar firme, irmão. Por isso que a gente tem que estar alicerçado. A gente não pode estar de qualquer jeito. A gente tem que estar firme, irmão. Quem não está firme pode ser derrubado. Quem não está firme, irmão, pode dar ouvidos para palavras que não são de Deus. Agora quem está firmado, irmão, você sabe o que Cristo está falando. E nada pode mudar os acontecimentos. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para você essa noite.